59 anos. Não é o custo da obra, não é a extensão da ponte. É o tempo que a Bahia esperou. 59 anos entre o dia em que alguém desenhou essa ponte no papel e o dia em que a primeira estaca finalmente entrou na água. E para você ter noção do que isso significa, quando a Bahia idealizou essa ponte, o Rio de Janeiro ainda não tinha começado a dele. Um ano depois, o Rio começou. Menos de 6 anos depois, o Rio terminou. A Bahia levou mais 53 anos só para dar o primeiro golpe de martelo. Agora tem 11,6 bilhões de reais em cima da mesa, a maior ponte sobre água da América Latina. E um detalhe que quase ninguém percebeu: as fundações mais profundas já cravadas no planeta. Neste vídeo, você vai entender 3 coisas. Primeira, por que essa ponte foi prometida, engavetada, prometida de novo e engavetada outra vez por 6 décadas, e o que exatamente destravou agora. Segunda, o que está sendo construído de verdade, obra por obra, porque não é só uma ponte, são 46,8 quilômetros de sistema rodoviário. E terceira, quem realmente ganha quando essa travessia de 1h30 virar 15 minutos? E quem pode perder? Antes de continuar, uma coisa rápida. Você sabia que repercutir notícia aqui na internet, exatamente como esse canal faz, pode virar renda? Uma notícia só. Olha o quanto rende. Se você quiser entender como isso funciona, eu deixei o link no comentário fixado aqui embaixo. Dá uma olhada lá depois. Agora vamos voltar para a ponte. Para entender o tamanho dessa virada, você precisa entender o tamanho da humilhação. A Baía de Todos os Santos é a maior baía do Brasil. É bonita, é histórica, é o coração da Bahia. E foi, por 6 décadas, a maior barreira do Estado contra si mesmo. De um lado, Salvador. Do outro, a ilha de Itaparica e todo o recôncavo. 2 mundos separados por água. E no meio, a única solução que a Bahia teve: o ferry boat. Quem é da Bahia não precisa que eu explique o que é o ferry, mas quem não é, precisa entender. A travessia em si leva cerca de 1 hora de navegação, só a travessia. Antes dela vem a fila, e a fila não é de 10 minutos, é de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas em dia de movimento. Tem relato de passageiro que esperou 7 horas para embarcar, mais 1h30 navegando, 8 horas e meia para atravessar uma baía. No São João, o sistema recebe mais de 190 mil passageiros e 32 mil veículos, 32 mil carros disputando um punhado de embarcações. Agora pense no que isso faz com uma região por 60 anos. Ninguém investe do outro lado, ninguém abre fábrica do outro lado, ninguém constrói hotel do outro lado, porque o outro lado, na prática, não existe. Ele fica a 1h30 de navegação e a 1 manhã inteira de fila. A ilha de Itaparica tem praia, tem história, tem água calma e carregou por décadas um rótulo cruel, perto de tudo, longe de qualquer coisa, bonita pela natureza, isolada pela logística, e enquanto isso, no resto do Brasil, as pontes iam sendo construídas. Em novembro de 1968, o Rio de Janeiro começou a ponte Rio-Niterói, 13,29 quilômetros. A obra foi aberta com a Rainha Elizabeth II presente na cerimônia. Em 4 de março de 1974, estava pronta. Menos de 6 anos. A Bahia havia idealizado a sua ponte 1 ano antes do Rio começar a dele, em 1967, e ficou olhando, mas seria injusto dizer que ninguém tentou. Tentaram, muitas vezes, e é aí que a história fica mais dolorosa. Em 2009, o então governador Jacques Wagner lançou oficialmente o projeto, custo estimado na época, 2,5 bilhões de reais. Entrega prometida, 2013. 2013 chegou, nada. 2020 chegou, nada. Cada governo anunciou, cada governo engavetou. A ponte virou aquilo que todo baiano conhece bem. Uma promessa de campanha com data de validade vencida. Até que a data mudou de natureza. Em 4 de junho de 2026, as fundações começaram de verdade. E em 1º de julho de 2026, em Vera Cruz, na ilha de Itaparica, o presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues cravaram simbolicamente a primeira estaca. Ao lado deles, o embaixador da China no Brasil. Essa presença não é detalhe protocolar. É a explicação de por que agora funcionou. E no discurso, Lula soltou um aviso que ninguém esperava numa festa de início de obra. Ele disse: é preciso que a gente não permita que a especulação imobiliária tome conta dessa ilha. E completou: atrás de coisa boa, também vem coisa ruim. Segure essa frase. Ela volta no final deste vídeo. Vamos aos números reais, porque é aqui que a coisa deixa de ser política e passa a ser engenharia. A ponte terá 12,4 quilômetros sobre a Baía de Todos os Santos. Isso faz dela a maior ponte sobre água da América Latina. E aqui vale a comparação que dói. A Rio-Niterói tem 13,29 quilômetros no total,
mas só 8,8 quilômetros ficam sobre a água. A ponte de Salvador terá 12,4 quilômetros sobre a água. Em cima do mar, a ponte da Bahia vai ser maior que a do Rio. No centro dela, um vão livre de 922 metros, sustentado por um sistema estaiado de torre dupla. 2 pilares gigantes com cabos abrindo em 2 planos, como 2 harpas de aço, enfrentando o vento da Bahia. Mas o número mais impressionante dessa obra não está em cima da água, está embaixo dela. Essa ponte vai se apoiar nas fundações de estaca mais profundas do mundo, não da América Latina, do mundo. Leia essa frase de novo. A fundação mais profunda do planeta, nesse tipo de obra, está sendo cravada no fundo da Baía de Todos os Santos, agora, enquanto você assiste esse vídeo. Só que uma ponte sozinha não resolve nada, e é aí que entra a segunda peça, porque o que está sendo construído não é uma ponte, é um sistema. 46,8 quilômetros de malha rodoviária nova, são 4 viadutos, 2 túneis dentro de Salvador, uma rodovia nova de 22 quilômetros em Vera Cruz, na ilha, e a duplicação de 8 quilômetros da BA-101. Entenda a lógica. Se você constrói só a ponte, você troca a fila do ferry pela fila do asfalto. O carro sai da balsa e trava na estrada estreita. A ponte é o cartão postal. Os túneis, os viadutos e a duplicação são o sistema circulatório. Sem eles, a ponte é um órgão bonito dentro de um corpo que não funciona. E essa lógica muda o único número que realmente interessa a quem vive ali. 1h30 de navegação, mais 2, 3, 4 horas de fila, 15 minutos. É esse o número. 15 minutos para atravessar de Salvador à ilha de Itaparica, de carro, na hora que você quiser. Sem horário de embarque, sem filômetro, sem mau tempo cancelando a viagem. Uma manhã inteira comprimida em 15 minutos. E quando você comprime o tempo dessa forma, você não melhora um trajeto. Você cria um território novo. Agora, quem está fazendo isso? A concessionária é formada por 2 gigantes chineses, a China Communications Construction Company e a China Civil Engineering Construction Corporation. Um navio atracou na Bahia com mais de 800 toneladas de equipamento vindo da China. 800 toneladas, só de máquina. Os canteiros estão em 3 frentes, Vera Cruz, Maragogipe e Salvador, mais uma plataforma linear provisória montada sobre a própria água. O antigo estaleiro São Roque foi reaproveitado como canteiro de obras. Do lado do dinheiro, 11,6 bilhões de reais no total. Dentro do novo PAC, o Ministério dos Transportes destinou 3 bilhões de reais de aporte federal. E do lado do emprego, o número que interessa a quem mora ali, 7 mil empregos diretos e indiretos, com prioridade declarada para a mão de obra baiana e para as comunidades da ilha. 17 empresas baianas já foram contratadas nas etapas iniciais. Cerca de 300 empregos já foram gerados antes mesmo da ponte sair da água. Prazo de conclusão, 2031. E é aqui que a conta fica grande. A estimativa é que a obra movimente cerca de 40 bilhões de reais na economia baiana, 250 municípios impactados, cerca de 10 milhões de pessoas atingidas direta ou indiretamente. E o efeito em cadeia é previsível, porque ele já aconteceu em toda a ponte grande do mundo. Quando você une territórios, você une economias. Quando você une economias, o investimento privado aparece. Quando o investimento privado aparece, o preço do metro quadrado sobe. E quando o metro quadrado sobe, quem morava ali primeiro descobre que não cabe mais no lugar onde nasceu. Foi exatamente isso que Lula avisou naquele palco. Atrás de coisa boa, também vem coisa ruim. A ilha de Itaparica vai valorizar. Isso não é previsão, é aritmética. A pergunta é quem vai colher essa valorização: as comunidades da ilha ou os fundos imobiliários que já estão com o mapa aberto em cima da mesa. A Bahia responde por 28,3% do PIB do Nordeste. É a maior economia da região e passou 60 anos com a própria Bahia funcionando como muro. Esse muro está caindo agora. Então eu quero saber a sua opinião, e quero especialmente a de quem é da Bahia, de quem pega o ferry, de quem mora na ilha. 11,6 bilhões de reais nessa ponte foi a decisão certa? Ou esse dinheiro deveria ter ido para saúde, escola e saneamento, e a Bahia deveria ter resolvido o ferry boat primeiro? E a segunda pergunta, a mais desconfortável: você acredita que a ilha de Itaparica vai melhorar para quem já mora lá? Ou daqui a 10 anos os moradores vão ter sido empurrados para fora da própria ilha? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos, porque no fim das contas essa ponte não está ligando só Salvador a Itaparica. Ela está ligando a Bahia àquilo que ela sempre deveria ter sido e nunca conseguiu ser. 60 anos atrás, a Bahia desenhou essa ponte e ficou olhando o Rio de Janeiro construir a dele. Agora é o Rio que vai olhar, porque sobre a água, a maior ponte do Brasil vai ser baiana.